Olá! Você já parou para pensar sobre a beleza das nossas leis dentro do judaísmo? Ao todo nós temos 613 mitzvot e elas são inalteráveis. Enquanto na sociedade em que a gente vive, a gente vê sempre uma lei ou outra sofrendo alterações e outras novas leis surgindo, os nossos mandamentos, as nossas 613 mitzvot, são sempre as mesmas. E a finalidade delas, além de tudo, possui um propósito muito belo, que é de sempre nos ajudar a se aproximar de Hashem. Não só isso, muitas dessas mitzvot que a gente além do mais deve cumprir, não só nos aproximam de Hashem, como também ajudam o meio em que a gente vive. Dar tzedakah, por exemplo, uma moedinha para uma pessoa necessitada, já é um exemplo muito explícito de como a gente também está ajudando o meio em que a gente vive, fazendo bem para outras pessoas. Pois bem, olhando o número de uma forma isolada, pode parecer que são muitas leis. 613? Poxa! Na realidade, se a gente for comparar, por exemplo, com a legislação brasileira, a gente vai se deparar que a Constituição é muito maior ao número de mitzvot que a gente possui dentro do judaísmo. Então, o número 613 se torna até pequeno quando a gente compara. Mas eles têm uma beleza ímpar. As leis, por aí afora, a gente vê mudando, como a gente tinha comentado. Além do que, muitas delas são bastante inusitadas. Algumas a gente não consegue nem compreender. Fazendo uma busca rápida pela internet, você vai se deparar com leis muito curiosas ao redor do mundo. Na França, por exemplo, é proibido você chamar um porco de Napoleão. Em Nova York, nos Estados Unidos, é proibido que você carregue um sorvete de casquinha na bolsa. Apenas no domingo. Nos outros dias da semana, não tem problema. Na Islândia, também existe uma lei muito gozada, que diz que você pode ser médico sem ter ido para a faculdade de medicina, mas com uma condição. No seu consultório, você deve colocar uma placa dizendo que você é charlatão. Então a gente começa a perceber coisas assim muito gozadas, muito curiosas, dentro das leis que existem pelo mundo. E muitas vezes as pessoas que olham de fora veem, por exemplo, uma das nossas mitzvot e por não compreender exatamente o significado dela, olha também com uma certa estranheza. Colocar o tefilim, por exemplo, representam duas mitzvot. Quando se coloca cada uma das caixinhas, que na realidade cada uma delas se chama bait, você está cumprindo uma mitzvah. Quando se coloca o tefilim da cabeça, conta como uma mitzvah, do braço, conta como outro. Parece gozado, parece algo, de repente, sem um significado real. Mas a verdade é que cada uma dessas caixinhas que nós estamos colocando, elas trazem um pacto, elas trazem uma mensagem que é o pacto que Hashem fez com a gente, o pacto que nós fizemos com Hashem. Então a gente sempre, ao se recordar disso, através dessa mitzvah, a gente está demonstrando que a nossa aliança continua firme, continua forte, e que esse é apenas um dos meios através dos quais a gente representa isso para Hashem, de que o nosso pacto continua de pé. Então, quando alguém olha de fora e acha gozado, de repente, a mitzvah do tefilim, a gente tem que sempre buscar entender que por trás disso existe um significado muito, muito grande. E ao não entender uma lei, não é motivo da gente de repente criticar. As leis, elas são inalteradas já, olha só há quanto tempo a gente existe como povo. E se elas não mudaram, a gente pode no mínimo tentar procurar sempre entender elas um pouco mais a fundo e entender a beleza de cada uma delas. Se a gente já entende diversas mitzvot, ótimo. Mas se a gente começa a buscar algumas características, por exemplo, dentro das mitzvot que a gente não entende, isso não é motivo para se levantar crítica. Muito pelo contrário, é motivo para tentar se entender elas um pouco mais a fundo. Agora, vocês me perdoem, mas eu não consigo ver qual é o grande crime de você carregar no domingo um sorvete de casquinha dentro da bolsa. Claro, é uma fatalidade, vai derreter o sorvete dentro da bolsa de repente. Mas e por que isso acontece justo no domingo? Isso realmente não tem alguma explicação. Agora o tefilim, para quem olha de fora, pode parecer curioso, pode parecer gozado. Mas a verdade é que existe um significado muito belo atrás disso. Então, quando a gente começa a se aproximar do judaísmo e a entender as mitzvot, você se depara com coisas que são belíssimas. Não só o tefilim, mas como cada mitzvah, a gente vai ver uma beleza ímpar que existe por trás. E que a gente possa ter o mérito de estudar e de conhecer cada vez mais com profundidade o significado das nossas mitzvot.
e que a gente entenda que desde Moshe Rabbeinu a gente cumpre as mesmas leis. Se você for procurar, por exemplo, não vai encontrar uma pessoa colocando o tefilim onde o bait, onde essa caixinha ela seja arredondada ou triangular. Todas elas são quadradas. Por quê? Assim foi ensinado de Hashem para Moshe Rabbeinu, que acabou por repassar essas instruções para todo o povo, que a gente respeita até hoje. Que a gente então entenda cada vez mais a beleza das nossas leis e que a gente possa continuar sempre cumprindo elas cada vez mais de uma forma mais e mais bela, com mais e mais kavaná, com vontade, com intenção de fazer elas com a devida honra. Shabbat Shalom, até a próxima.